Bom, aqui estou mais um dia, meus amigos e minhas amigas. Como vocês estão? Bom, hoje nesse vídeo eu vim falar sobre music. Vim falar sobre música, inspirado na live do meu amigo Márcio. Se eu não me engano, foi a live de sábado à noite ou de segunda, porque eu sei que domingo ele não faz live. Ou fez e eu tô perdido no tempo. Mas, bom, vamos lá. Música, ele citou o Dung, Dr. Dung, que fala sobre os malefícios na música para os mais novos, né? Por que para os mais novos especificamente? Olha, por mais idiota que um adulto possa ser, por mais idiota que ele possa ser, ele ainda tem uma certa resistência a novas informações, que é muito maior do que a do adolescente. Isso vale para informações boas e informações ruins, tá bom? O adulto, ele tem mais, como posso dizer, ele geralmente tende, ainda mais o adulto brasileiro, tende a reforçar coisas que ele aprendeu na adolescência. O próprio Olavo falava que independente da pessoa, as pessoas no geral, os adultos, eles todo o conhecimento deles e a personalidade deles é reflexo do que eles aprenderam quando mais novos, quando jovens. Cara, independente se o cara não sabe nada da vida, aquilo ainda assim é um reflexo do que ele aprendeu quando mais novo, que é cagar para as coisas e tudo mais, não ligar para as coisas importantes. Esse é o ponto, né? Então, se o adulto ele não tiver um vício desenvolvido na juventude para a vida adulta, dificilmente ele vai desenvolver o vício já na vida adulta. E a vida adulta eu não falo 20 anos, porque, pelo amor de Deus, né? Vida adulta eu falo os 30 anos, 35 anos. É muito difícil. A menos que ele tenha esse vício reprimido desde muito cedo. Mas aí entra no balaio de que ele já tinha esse vício, né? Ele não desenvolveu. Ele apenas, como posso dizer? Não dá para dizer que ele desenvolveu, já existia. O que aconteceu apenas foi que ele não conseguiu mais reprimir e aí acabou, né, cedendo ao vício. Se isso acontecer. Mas, como eu estava falando, um adulto dificilmente vai desenvolver algo extremamente novo na personalidade dele, na essência dele. Entendeu? Dificilmente um adulto vai desenvolver isso já adulto. Agora, o jovem, obviamente, por pouca experiência de vida, ele não tem nada na cabeça. Não é uma questão de xingar o jovem, não é uma questão de diminuir o jovem. É uma questão factual, entendeu? Você tem 15 anos. Vamos supor que você tem 15 anos. E tem um cara que tem 15 anos de casado. Não é que ele tem 15 anos de vida, ele tem 15 anos de casado. Você tem a mesma experiência de casamento do que esse cara? Não tem. Mesmo que você se case hoje e fique 1 ano com a tua mulher. Tu tem 1 ano de relacionamento com uma mulher e o cara tem 15. Ou melhor, se passa 1 ano, 16. Então, é uma questão factual. Qualquer pessoa consegue entender isso. Certo? Então, o jovem, ele tem pouca experiência de vida, ele tem poucos conhecimentos, mesmo que ele estude pra caramba, ele ainda tem pouca experiência, né? Porque não é só você adquirir uma informação para você ter conhecimento. Você tem que interpretar aquela informação. Você saber que o Brasil foi descoberto em 1500 é uma informação vazia. Não, você pode interpretar essa informação e fazer novas ligações, né? Por que o Brasil foi descoberto em 1500? Quem descobriu o Brasil? Como se descobriu o Brasil? O que a partir do descobrimento do Brasil se sucedeu? Né? Você pode ir para o lado literário, falar do quinhentismo. Você pode ir para o lado histórico, falar das grandes navegações. Né? Você pode falar da tecnologia náutica da época, especificamente. Né? E como isso levou eles ao Brasil. De qualquer forma, né? Uma informação
ela não faz nada se você não interpretar. E o que o jovem mais tem hoje em dia é informação, mas ele não tem a parte interpretativa da informação. Ou você acha que aqueles adolescentes universitários que alguns políticos aí ou celebridades da direita ficam lá questionando, né, na rua ou propriamente dentro das universidades, você acha que eles não têm nenhuma informação? É óbvio que eles têm informação. O que eles não têm é a capacidade de interpretar essas informações. Entendeu? Em alguns casos também eles não têm informação. Como você pode ver, tipo, cara, você leu a PEC X? Não li a PEC X. Quer dizer, eles geralmente não falam que não leram. Eles falam que leram e falam, tá, tem quantas páginas? Tem 4? Não, tem 49. Sabe? Tipo, aí no caso é falta de informação. Mas ainda assim ele tem alguma informação. Ele sabe que a PEC existe. Que a lei existe, que certos conceitos existem. Ele sabe que o capitalismo existe. Ele sabe que o comunismo existe. Né? Ele só interpreta de uma forma ideologizada, né? Ele entende que certa coisa é ruim, certa coisa é boa, né? Geralmente ele troca as bolas. Justamente por causa disso, porque o adolescente não tem capacidade de interpretar informações, né? E informação não é só uma informação. Como posso classificar? Não é só esse tipo de informação. Datas, nomes. Às vezes é uma informação sonora, né? Uma onda mecânica entrando no seu ouvido e o seu aparelho auditivo interpretando, né? Então, às vezes o adolescente também não sabe lidar com isso. Às vezes não. O adolescente não sabe lidar com isso. Muitas músicas que eu ouvi a minha adolescência inteira, eu melhor degustei elas com o passar do tempo do que na época, né? E provavelmente quando eu ficar mais velho, daqui a uns 10, 15 anos, eu provavelmente vou degustar elas bem melhor do que eu degusto hoje. Interpretando-as, sabe? Ouvindo-as. E falando agora de uma experiência pessoal mesmo, da minha vida, da minha adolescência, a música, ela foi muito presente na minha adolescência e na minha infância também. Quando eu era criança, minha mãe vivia comprando aqueles mix de CD, né? Com 6, 7, 8, 9, 10 artistas tocando pop, rock, hip hop, tudo. Muita coisa, muita banda, muito artista que eu conheço hoje, eu conheci na minha infância, né? Artista de rap, de hip hop, de reggae, de rock, de tudo, tá bom? Conheci na minha infância. Então, eu entrei na adolescência, eu só fui ter telefone lá para 2017, quando eu tinha uns 13, 14 anos, né? Então, eu demorei para começar a ter um vício que muitas pessoas já tinham quando eu era pré-adolescente, quando eu estava saindo da infância. Ali, por os meus 9, 10 anos, eu já via pessoas que passavam o tempo inteiro, ó, com fone de ouvido, falando, cantando e tipo, tudo bem. Mas as pessoas subestimam o vício em música. É até romantizado entre os adolescentes. Não faço nada sem música. Se você pesquisar no Instagram, deve ter um ou outro aí fazendo uma trend disso. Eu não vivo sem música. Coisas que eu não consigo fazer sem ouvir música, né? E o estímulo sonoro constante, ele tem seus malefícios, como bem dito pelo Dr. Dung, né? Que eu vou deixar a referência aqui embaixo, algum link associado, ou o nome da obra do Dr. Dung falando sobre os malefícios da música para os mais jovens, né? E eu não falo disso de 2000 para cá. Nos anos 80, 70, já tinha a galerinha lá do metal, do reggae, né? Do metal, do reggae. Já tinha a galerinha já tava nascendo a galerinha do punk, do emo. Então,
Apesar que emo, se eu não me engano, é do final dos anos 80 o movimento. De qualquer forma, você vê o quanto a música ela influencia a pessoa, que você constata isso bem facilmente quando você percebe que estilos de músicas viram subculturas, né? O reggae virou uma subcultura, né? O rock virou uma subcultura, o metal virou uma subcultura. Dentro do metal, inúmeros subgêneros viraram subculturas. Então a coisa vai se ramificando tanto, vai se abrindo tantas possibilidades, que existem diversas bolhas e que não conversam entre si. Tem pessoas de uma bolha de rock que não conversam com outra bolha de rock porque acha a outra de viadinho, de fracassado ou qualquer termo aí, né, pejorativo. Espero que o YouTube não entenda essa palavra aí. Ai, que droga, tomara que só corte. Sei lá, de qualquer forma, é um termo, as pessoas usam um termo para com outros que entre as bolhas, né, que você facilmente percebe que aquilo ali é uma bolha, cara. Você facilmente percebe. E aí você tira a conclusão bem fácil do quanto a música ela estimula o imaginário do jovem. Pô, cara, você acha que é normal um maluco ouvir uma música, meter coleira, meter brinco, meter um monte de merda na cara e no corpo por causa de uma música? Você consegue imaginar um medieval camponês? Um cara que não era da nobreza, o cara vivia a vida para trabalhar e sobreviver. O cara vai lá ver uma música uma vez na vida. Tinha gente que morria e ouvia a música, uma música no geral, não é uma música, é música no geral, uma vez na vida. O cara ia lá na missa, ouvia um órgão tocando, morria depois, não necessariamente no mesmo dia, mas a expectativa de vida dessas pessoas era mais baixa. Então era mais fácil muitas pessoas morrerem sem nem ouvir música, né? Mas você consegue pensar num cara indo na igreja, ouvindo uma música e começar a se vestir que nem o Bach, que nem o Mozart? Eu sou músico. Não, você é burro porque você escuta música de bar. Música de taberna, você é burro. Não tem, cara. Não tem como isso acontecer. As pessoas sabiam apreciar a música. Até alguns registros, eu não sei como se fala quando o registro é por meio de filme, mas já deu para entender o que eu quero dizer. Tem alguns registros por meio de alguns filmes bem antigos que mostram como as pessoas ouviam música lá nos anos 20, nos anos 30. Que era como? Sentavam numa sala, botavam um CD de música e toda a família ouvia a música. Quietinho, como se estivesse vendo um programa de televisão. Entendeu? Eu já tive a oportunidade de degustar música assim. Botar música na sala, todo mundo ouvia a mesma música, quietinho, em silêncio. Entendeu? Não era um negócio de música de fundo, dançar, rebolar ou fazer qualquer coisa meio primitiva. Com o passar do tempo, eu entrando na adolescência, com o meu primeiro celular, eu acabei sofrendo do mesmo male. Fone de ouvido e desligar-se para o mundo. O mundo não existia mais para mim e eu não existia mais para o mundo. Eu me desconectava de toda a realidade. Toda não, né? Porque eu ainda via, eu sentia, mas eu me desconectava da realidade e vivia dentro de um... Perdão. Eu vivia dentro de um mundo interno. Dentro desse mundo interno, eu ficava lá, ó, criando ideias, criando coisas, criando cenários, criando expectativas. Então você está reclamando do quê? Você ouvia música e se estimulava criativamente. Sim, eu me estimulava criativamente. E muitos também, se não a maioria das pessoas que vivem ou escutando música e romantizando o vício em música, entendem assim, que ela está se estimulando criativamente, seja para qual seja a função. Só que não é bem assim. Por quê? Porque o exercício, às vezes, ele é mais importante do que a criatividade. É mais importante você escrever com consistência do que você ter o que escrever.
É mais importante você pintar, desenhar, fazer o que for, dançar, do que se inspirar, sabe? Claro, quando você inspira, dá aquele gás, dá aquele buster, sabe? Dá aquela levantada e você faz aquilo 1000 vezes mais fácil. Só que o exercício, seja para qual seja a função, não estou falando aqui de coisas só técnicas não, tá? Eu estou falando de coisas que necessitam de um exercício prévio. Pensar um exercício. Então, às vezes, a música parece estar te ajudando a pensar, mas ela não está te ajudando a pensar. O que ela está fazendo é exacerbando seus sentimentos e dando um gás para talvez tomar uma atitude, sabe? Tipo a raiva. A raiva ela te dá um gás que pode ser bom. A raiva contra alguém que está cometendo uma injustiça, a raiva contra os seus próprios erros. E aí você sente raiva e quer melhorar. Não vou mais procrastinar, não vou mais fazer besteira, não vou mais fofocar, não vou mais cair na mesma armadilha. Então a raiva pode ser boa, mas a raiva também pode ser ruim, né? E o estímulo que a música dá, ele geralmente passa despercebido como ruim. Por quê? Porque ele está te dando estímulo para coisas que você quer fazer, seja lá o que for. Às vezes você está ouvindo uma música, amanhã eu vou treinar, amanhã eu vou começar a treinar, amanhã eu vou desenhar, amanhã eu vou falar com a garota que eu gosto, amanhã eu vou fazer isso, se aparecer um cara aqui eu vou fazer aquilo, se alguém me confrontar eu vou fazer aquilo. Aquilo te dá um gás. Só que você não tem a verdadeira vontade de fazer aquilo, né? Aquilo é só uma dramatização, uma romantização da sua cabeça, da sua imaginação, em respeito a algum sentimento reprimido, alguma vontade que você anda passando, alguma coisa que você quer muito, mas você não quer se esforçar tanto assim para alcançar. Desculpa. Por exemplo, tem muitas pessoas que querem ficar ricas. Para ficar rico, você tem que juntar dinheiro, certo? Para juntar dinheiro, você não pode ficar gastando dinheiro, certo? Então o cara, às vezes, ele escuta numa música, a partir de amanhã eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou ficar rico. Mas esse não é o primeiro passo. O primeiro passo, justamente, é você... Chegou. O primeiro passo é justamente você tomar a primeira atitude, começar a juntar dinheiro, fazer não sei o que lá. Entendeu? Então, a música, ela te dá uma falsa sensação de que as coisas estão melhorando. Ela te dá uma dopamina em excesso, que às vezes você entende como se fosse a sua vontade aumentando, mas não é a sua vontade aumentando. É uma sensação de prazer que você está tendo, né? Tá tranquilo. É uma sensação de prazer que você está tendo, e aí aquela sensação de prazer vai se transformar em algo. E como você está pensando em coisas reprimidas, coisas que você tem vontade também, a dopamina vai direto para essas sensações, e aí você começa a pensar que você realmente está aumentando sua vontade, mas você não está aumentando sua vontade. Você não está. Entendeu? Não é à toa que depois que você tira o fone de ouvido, ou deixa de fazer aquilo que está te dando tanta dopamina, você já começa a pensar nas coisas. Mas amanhã eu faço. Mas depois eu faço. E começa a inventar um monte de desculpa. Entendeu? Então, a música, ela dá uma falsa sensação de que as coisas estão bem ou que as coisas estão melhorando. Dá um refúgio contínuo para as pessoas que sempre estão de fone de ouvido. E isso desestimula o jovem a se desenvolver, porque ele sempre vive numa zona de conforto. Claro, tem outras zonas de conforto que o jovem vive dentro, mas a música é uma delas também. Ela cria um mundo, ela cria toda uma flora, uma fauna imaginária na sua cabeça, situações onde tudo parece friamente calculado para dar certo, sabe? Na sua cabeça tudo dá certo, ou tudo dá errado, dependendo se você é pessimista ou otimista.
mas você não calcula as variáveis reais. O ambiente, o tempo, o dia, a pessoa, né? O humor seu e das outras com quem você quer fazer tal coisa. Sabe? As possibilidades. Você não leva as variáveis reais. Você leva apenas seu sentimento. E falando agora especificamente de batidas e estímulos rítmicos, né? A gente pode entender e perceber, se você bem pensar, que músicas mais rítmicas e com menos melodia, elas tendem sim a estimular as pessoas mais sexualmente ou com um espírito mais tribal, entendeu? Mais primitivo. É um estímulo mais primitivo, sabe? Porque ele mexe com algo íntimo, interno, muito primitivo, muito primordial, um instinto muito básico, sabe? Quando as tribos faziam aqueles batuques e ficava uga-uga e fazia aquele condicionamento espiritual, psicológico de fazer um culto a um deus, ou fazer um festival de orgia, um festival canibal. E não pense que isso nunca aconteceu. Seria muita tolice da sua parte imaginar que o índio ele tem a personalidade de um homem ocidental moderno. Não é bem assim, né? Então, era um estímulo muito primitivo para se fazer coisas muito primitivas, entendeu? E hoje em dia ainda existem músicas assim, com instinto e estilo primitivo, para exacerbar os seus instintos mais básicos e mais primitivos. O sexo, a raiva, entendeu? O coletivismo tribal, aquele coletivismo de tipo assim, a gente é do bonde, da tribo, do não sei o que, bora pegar eles. Eles quem? E o rock é assim, não pense que eu estou falando do funk só, não. Eu estou falando do rock também. Aquele negócio de roda punk, bagulho de lado A, lado B, a porrada vai comer. É assim, eu sei que o lado A, lado B não é necessariamente do rock. Mas tem esse negócio de roda punk, tem o negócio da panela X, Y, Z. Metal não se mistura com nu metal, new metal não se mistura com new rock, não sei o que, essas boiolagens. Isso é coletivismo tribal, entendeu? Rendendo-se ao instinto mais básico do ser humano, coletivismo tribalista e a violência. E tem também umas músicas aí que estimulam você pro seu instinto sexual, né? Pode ser até música de violência, ou música com graves, assim, tipo, não é à toa que tem batidas aí de músicas específicas de um gênero específico, que faz a mulher já querer balançar o popô, o cara balançar o quadril, entendeu? São músicas que te estimulam sexualmente sem nem você perceber. E aí quando você toma conta, você tá só falando disso, de coisas sexuais, né? Tá só falando disso, tá só pensando nisso. O bagulho bom é aquele bagulho ali de furunfar, entendeu? Você se torna um homem primitivo sem nem perceber. Aos poucos, o homem moderno resgata seu homem primitivo justamente da pior maneira possível. Ali para pensar em coisas superficiais, primitivas, coisas que a gente já deixou há muitos anos para trás. Às vezes, um índio que mora no meio da mata consegue ser mais civilizado do que um homem moderno, com toda a educação, toda a escola, toda a cultura que recebeu desde pequeno. E o índio está lá no meio do mato, né? Então, o vício da música ele tem que parar de ser romantizado, né? O vício da música ele tem que parar de ser romantizado e as pessoas têm que tomar cuidado com o consumo excessivo da música, porque o consumo excessivo da música ele traz esses malefícios aí, entendeu? Todos esses que eu citei ao longo do vídeo.
Não é que você não pode ouvir mais música, tem que ficar ouvindo música clássica, não é isso. Eu particularmente não escuto isso tudo de música clássica que possa aparecer depois desse vídeo. Eu escuto músicas novas, eu escuto músicas antigas, né? Ó, uma banda que eu conheci recentemente, banda All Nine. Eu chamo de All Nine, mas parece que eles chamam de AL9. É assim que se soletra mesmo, AL9. Então, é uma banda relativamente nova, parece que ela tem menos de 3 anos de existência. Por aí, menos de 4 anos de existência. Então, é uma banda relativamente nova, que faz música boa, que eu gosto, entendeu? E eles têm uma música bem simples. Verso, refrão, repetição do refrão, verso, refrão. Às vezes só tem um verso, refrão, repete o primeiro verso, refrão. São músicas simples, sabe? Mas que estimulam uma certa fantasia, estimulam um imaginário mais diverso. E tem outros cantores, outras músicas, outras bandas que me estimulam de formas boas e que eu não preciso ficar ouvindo constantemente, né? Particularmente isso me deu um problema que eu trato até hoje, que é a questão desse problema de querer ter sempre estímulo. Eu já limpei bem isso, né? Mas ainda assim, até hoje eu tenho que ficar ouvindo alguma coisa enquanto eu durmo. Pode ser podcast, pode ser uma conversa, pode ser um rádio, uma música. Mas eu fico meio perturbado se ficar muito silêncio à noite na hora de dormir. Mas isso também foi por outras coisas que eu não vou falar nesse vídeo ainda, senão vai ficar muito longo. Já está meio longo, né? Vira e mexe eu ainda tenho, assim, nos momentos que eu tô muito tempo sem dormir, né? Às vezes eu tenho problema para dormir. Aí, quando eu tô 2 dias sem dormir, 3 dias sem dormir, cansado, ansioso, com raiva, porque esses sentimentos ruins vão se intensificando com o sono, eu acabo voltando a ter algumas alucinações sonoras, né? Muito raramente, e eu digo muito raramente, eu tenho uma crise ansiosa que eu não consigo controlar, entendeu? Que eu controlava muito com a música, mas aí é o que eu disse, com a música parece tudo fácil, mas aí quando você tira a música da jogada, você começa a perceber o quanto aquilo estava te viciando, te tornando dependente, como uma droga, cara. Entendeu? Como uma droga. Então eu ainda tenho muitas coisas a tratar em mim. E certamente, se você tá ouvindo isso e também já foi viciado em música, de ficar o dia inteiro com fone de ouvido, meu irmão. Dormir com fone de ouvido, acordar com fone de ouvido, fazer tudo com fone de ouvido, só tirar o fone de ouvido para interagir com Cicrano e Beltrano. Você sabe do que eu tô falando. Entendeu? E se você é assim ainda hoje, cara, por favor, mano, se eu fosse você, escutava o que eu tô te falando. Para com isso imediatamente, cara. Larga esse vício logo, porque esse vício não é que ele vai destruir a sua vida no mesmo nível que um crack, né? Mas ele também tem o malefício de se passar por muito tempo e te afetar a longo prazo sem nem você perceber. Ficar 10 anos nessa de o dia todo, cara, vai te afetar psicologicamente, cara. Pode ter certeza disso. E a música, quanto mais agressiva ela for, mais grave ela tiver, mais dissonante ela for, mais ela estraga as suas sinapses, que são conexões entre os neurônios, mais ela atrapalha a criação de novas linhas lógicas dentro do seu cérebro para chegar a respostas matemáticas, literárias, filosóficas mais rápido, né? Então, tentamos fugir logo disso para não nos afetarmos, não nos afetar na vida adulta, né? E no mais é isso. Acho que é só isso que eu tenho para falar mesmo a respeito de música. Eu vou botar aqui embaixo referências ao Dr. Dung, né? Também vou botar aqui embaixo o grupo de apoio que eu estou fazendo, o link do canal do meu amigo Márcio, resenhado,
né? Já que vira e mexe eu estou citando ele aqui. E dei uma olhada lá na live de música dele, cara. Foi muito boa e muito agregadora, tá bom? No mais é isso. Valeu e tchau.